Você quer ter saúde de verdade? Então eu te convido a refletir sobre o que eu vou falar aqui hoje. Bom, muitas vezes a gente fala, muitas vezes da boca para fora, que a gente quer ter saúde. Mas será que a gente quer mesmo? Então vamos pensar algumas coisas básicas. Primeira coisa, vamos imaginar números que é mais palpável, é mais fácil da gente falar. Se você quer ter vamos imaginar de 0 a 10. Se você quer ter uma saúde 10, você precisa se dedicar pelo menos próximo a isso. Você concorda? 9, 10, essas coisas. Você não vai ter uma saúde 10 se você se dedicar 2, 3, 4 e isso em tudo na vida. Se você quer ter um ótimo relacionamento, você vai ter que se dedicar. Se você quer ter boas finanças, você vai ter que se dedicar, vai ter que aprender, vai ter que ver como lidar com isso, como ganhar mais dinheiro, como poupar, como investir. É um conjunto. Da mesma forma, relacionamentos e tal. Na saúde não é diferente. Então, a saúde, a gente meio que larga à mercê e a gente come o que quiser, faz o que quiser e depois a gente busca um médico. E a gente acha que a gente vai ser saudável assim. Então, ser saudável é um conjunto de hábitos diários. Às vezes a gente vai lá e faz algum deslize, beleza, mas é às vezes. Não pode ser nem mesmo semanal, né? Então, se toda semana você faz uns deslizes, então a tendência é que o seu corpo se incomode com essa semana, porque depende também do nível do deslize, a quantidade de deslize ali, então tudo depende. Mas o ponto é que a gente larga à mercê da sociedade, ou seja, a gente come o que quiser, dos prazeres da sociedade. Então, pensa o seguinte, quem monta um negócio de comida, ele quer vender a comida. E para ele vender comida, ele vai torná-la o mais apelativo possível, o mais saboroso possível. Ele não vai focar tanto em saúde, no que o seu corpo, as suas células estão buscando. Então, ele vai tornar aquilo muito mais saboroso, de diversas formas, com açúcar, com sal, com temperos diversos, às vezes até mesmo um tempero que a gente pode achar que é mais saudável por ser mais natural, mas às vezes é tanto tempero, ou às vezes o seu corpo não quer aquilo e tudo mais, que não fica uma coisa lá muito saudável. Mas ainda assim é raro esses que só usam os temperos naturais e não enche de açúcar, não enche de sal, não enche de glutamato monossódico, não enche de um monte de coisa, certo? Então, a gente quer isso. Por outro lado, a gente quer ter menos atividade corporal, então a gente adora o menos esforço, a lei do menos esforço. Né? A gente gosta de ficar mais sentado numa cadeira, ao invés de, às vezes, a gente ficar agachado, porque a gente tinha essa mobilidade antes do quadril, de tornozelo, de joelho. A gente foi perdendo, porque fomos nos modernizando e criando várias coisas que foram complicando mais o nosso corpo. Então, a gente quer uma coisa que parece muito mais fácil, muito mais saborosa, muito mais não sei o quê, mas ela não vai levar um alto nível de saúde. Mas, ao mesmo tempo, dentro da nossa cabeça aqui, pelo menos superficialmente, a gente quer saúde, ninguém quer doença, certo? Só que a gente não entende isso. E aí tem outro ponto. A gente acha que médico traz saúde pra gente. Médico não vai trazer saúde pra gente, nunca. Primeiro, porque médico, ele tende a ser uma espécie de consultor. Esse já é o primeiro passo. Até mesmo que seja o melhor médico do mundo, que entenda muito, ele está nos dando uma consultoria e a gente vai seguir ou não. E muitas vezes médico apaga incêndio, então ele já pega um corpo muitas vezes deteriorado, porque as pessoas normalmente procuram médicos, até por questões de custos e tudo mais, normalmente procuram médicos quando estão com a corda no pescoço, quando algo acontece e tudo mais, então você corre para o médico. Então eles tendem a apagar incêndio, o que dá muito mais trabalho e tal. Mas muitas vezes depois que ele apagou o incêndio, a pessoa volta a ter hábitos destrutivos. Então, ter saúde é um conjunto de hábitos constantemente. E ainda tem mais. Você também tem que estudar sobre saúde. Não basta você ir ao médico. Por exemplo, você acha que mais da metade dos médicos que tem no país são realmente bons? Realmente entendem de saúde? Se você for olhar qualquer profissão, não só a medicina, qualquer profissão, a maioria não é boa, não é ótima. Então a maioria é bem meia boca, certo?
E por que que médico é diferente? Por que que médico entende tanto de saúde assim? Será que entende? Tá cheio de médico doente, cheio de médico cheio de problemas, porque muitas vezes eles se alimentam de coisas que no fundo não eram lá muito saudáveis. Muitos médicos fumam, muitos médicos mal praticam atividade física, porque muitas vezes não tem tempo, então ele é tão dedicado ali na profissão, ou pelo menos dedicado assim, né? Às vezes trabalha várias horas, mas às vezes mal trabalhadas e tudo mais, sem muita eficiência e tal, ou mesmo quer trabalhar várias horas, mas isso o corpo cobra o preço de um jeito, certo? Então, cada um tem a sua realidade, não dá para saber generalizando. O ponto é, a gente sabe quais são os médicos bons mesmo, porque muitas vezes a gente acha que os bons são os famosos. Então, muitas vezes, quando a gente encontra um que não é famoso, a gente tende a achar que não é bom. E os famosos são bons, então tudo que os famosos falam e fazem é ótimo. Então, esse é outro ponto a se refletir, achar que toda a saúde vem daí, da fama de determinados médicos. Esses sim são saudáveis, porque são famosos, e são famosos porque chegaram lá, porque são saudáveis e entendem de saúde. Será que é isso mesmo? Será que médicos famosos também não falam besteira muitas vezes? Então, esse é outro ponto. E ainda tem um outro ponto, a individualidade. O médico não é nada sem você. Nenhum médico entende bem do seu corpo como você deveria entender. Ele vai entender de um modo geral, que ele pode sim te ajudar, mas ele vai precisar do seu auxílio. Ele vai precisar que você observe o seu corpo, que você faça experimentos com o seu corpo, experimento com alimentação, experimento com suplementação, com sono, com água, com exercício e tal. Então ele vai precisar e que você observe como que esse alimento está te caindo. Porque não é uma receita de bolo, cada corpo é único, cada corpo tem sua individualidade. E ainda tem um monte de coisa que daria até para muitos médicos utilizarem, mas muitas vezes é caro. Vai fazer teste genético para você saber. Você gasta uma boa grana para fazer teste genético. Tem gente que tem condições, mas muitas pessoas não têm. Tem gente que ainda tem condições, mas ainda ficaria meio apertado de pagar lá os seus exames genéticos e tal. E mesmo esses exames não resolvem tudo, tem outros exames às vezes para fazer, exames de intolerância, exames de um monte de coisa. E aí, vai sair fazendo exame para todos os cantos? Não, então você também tem que entender um pouco mais do seu corpo, ir dar uma pesquisada, procurar estudar um pouco sobre saúde como um leigo. Não é para você ser um profissional de saúde, mas você vai precisar estudar. Se você quer ter uma saúde nota 10, também depende de você. Você não vai ter uma saúde nota 10 só esperando de terceiros, sem observar do seu corpo, sem testar você mesmo. Às vezes você vai achar um caminho que ninguém te falou ainda e que funciona muito bem para você. Ou às vezes é aquela pessoa que não é famosa, que pratica aquilo na vida dele ou dela mesmo. E aí aquilo é bom, mas ninguém te falou, porque não é popular, certo? Então tem muitos caminhos para ser saudável. Então, eu posso dar algumas dicas. E, mas você é saudável, Tarso? Você se considera saudável? Eu me considero procurando cada vez evoluir mais. Eu não me considero o ápice da saúde, tenho muito a melhorar ainda, mas eu estou buscando, estou testando, estou procurando melhorar constantemente meus hábitos, descobrir que alimentos caem melhor para mim do que outros e tudo mais, e ir testando. E às vezes tem fase que certo alimento cai bem, tem fase que certo alimento a gente precisa dar uma tirada. Então, e também eu vou procurando estudando várias linhas, tá? Várias linhas de reflexões e tal. Então eu vou testando, eu não fico preso a nenhuma linha exatamente, mas eu gosto de estudar e ver certas práticas e tal. Não entro numa idolatria a certas ideologias e caminhadas e tudo mais. Porque a gente precisa desta quantidade, deste item, ou precisa seguir este caminho, ou fazer aquilo e tudo mais. Eu tenho a minha caminhada. E na minha caminhada eu vou acertar e vou errar, mas vou observando. Então, alguns pontos que eu quero que você saia desse vídeo. Então, não só com essa parte teórica, mas algumas coisas que você pode começar a pensar para melhorar a sua saúde, né? Primeira coisa que eu diria para você pensar é a sua alimentação. Em geral, consuma mais frutas, mais verduras, mais legumes, mais desses alimentos mais naturais de fato. Diminua o uso de farináceos, se possível, corte açúcar. Eu cortaria também leites e laticínios. Já tem um conteúdo falando sobre leites e laticínios na minha visão, tá?
que eu sei que tem muita gente que defende e muitas outras que não defendem também. Então, é na minha visão. Tem também, eu pelo menos tentaria diminuir muito glúten. Quer consumir de vez em quando? Ok, mas eu tentaria diminuir bastante glúten. E ainda tentaria ficar dias sem glúten, dias mesmo, semanas e tal. E depois, quando você consumir, você consome só aquilo de diferente que tenha glúten e vê como seu corpo reage. Vê como você fica o dia seguinte ou quando você fica após comer. Às vezes seu nariz começa a escorrer e tudo mais. Se você tem dor de cabeça, dá uma analisada como é sua noite e, claro, como vai ficar no dia seguinte ou nos próximos dias. Então, é uma questão. Faria já todos esses pontos. Eu diminuiria pelo menos consideravelmente carnes vermelhas, prestaria atenção em peixes que podem estar mais intoxicados e tudo mais. Eu poderia falar a questão de certas alimentações, por exemplo, uma alimentação mais vegetariana e tudo mais, mas aqui o ponto não é falar que vegetariano é saudável e quem come carne não é saudável. Não é esse o ponto, não. Porque tem pessoas que comem, se alimentam, que não são vegetarianas e tudo mais e têm uma boa saúde. E tem pessoas que são vegetarianas e também têm uma boa saúde. E o contrário também. Tem pessoas que se alimentam de carne e têm uma péssima saúde, e pessoas que são vegetarianas e têm uma péssima saúde. Então, não tem essa questão de rótulos, não vim falar disso nesse tema aqui e não tem visões ideológicas, tá? Mas esse é o ponto, então prestaria atenção nessas questões dessas alimentações e tal, faria vários testes. Também poderia pensar em outros testes, por exemplo, alimentos que liberam mais estamina, como o meu corpo reage, alimentos cítricos, como o meu corpo reage, se vale a pena retirar um tempo, depois observo. Esses alimentos com estamina também é a mesma coisa. Alimentos fermentados, que eu acho ótimo, mas ver como é que o corpo reage, enfim. Outra coisa, obviamente, é você colocar atividade física na sua vida. Atividade física que não precisa só ser esse negócio de academia. Acho a academia que tem o seu valor, sim. Muitas pessoas ainda têm uma vida corrida, mal conseguem fazer outras coisas, então a academia está sendo um bom ponto para essas pessoas, mas existem outras coisas que também são muito interessantes. Você pode fazer esportes ao ar livre, esportes no meio à natureza, que também é muito bacana, porque às vezes você faz ao ar livre, mas no meio de um monte de carro, então você respira muita toxina e tudo mais. Não estou falando que não deve fazer, mas quando você faz também em meio à natureza, você sente ainda outra questão de saúde. Falaria também para você prestar atenção bastante no seu sono, e sono não tem a ver só com quantidade, tem a ver com qualidade, com como você acorda no outro dia e tal. Então você vai prestar atenção também no que você come antes do sono, quanto tempo você come, se conseguir comer 3 horas, 4 horas antes de dormir, ótimo. Se não conseguir, vê o que você consegue, 2 horas e tal. Enfim, e observa como você fica ao acordar e se você acha que acorda muito à noite e tudo mais, enfim. Já são alguns pontos. Hidratação, outro ponto, prestar atenção na hidratação. Eu evitaria ao máximo refrigerantes a todo custo, água com gás, evitaria tudo isso, tá? Que mais que você pode pensar em saúde? Meditação é excelente para a mente. A gente tem que cuidar também da mente, das emoções. A meditação ajuda bastante nisso. Em vários pontos, ajuda fisicamente também. Questão de pressão arterial, como está o coração, cortisol, nervosismo, tudo isso. Meditação ajuda em muitos pontos, inclusive espiritualmente e tal. Também pensaria em exercícios de respiração, ótimo. E fundamental para a gente ter no nosso dia a dia. Pensaria também em momentos da gente relaxar de alguma forma. Pode ser, às vezes, um relaxamento mais básico, de tipo ficar ali 7 minutos em silêncio com você mesmo, tudo desligado. Esse já é um ponto. Isso não é uma meditação exatamente, mas você às vezes parece, né? Não é exatamente, mas tem uma ligação ali. Então, já são coisas que você vai se conectando com você mesmo. Obviamente, eu diria para você, comece a estudar, vai tentar estudar um pouco mais de nutrição, vai estudar um pouco mais de alimentação, estuda linhas de alimentação, estuda aberto, tá? Vai estudar, se acredita na questão da carne, vai estudar, mas estuda também a questão do vegetarianismo, vê como é que pode funcionar, testa, mesmo que você ainda acredite na carne, teste 3 meses, por exemplo, vegetariano, faz um teste, entendeu? Testa você tirar leite por um tempo, testa você tirar glúten por um tempo, teste,
Teste, se você achar válido, jejuns também, mas vai estudar sobre jejum, mas só teste jejum também depois que você já trabalhou essa questão alimentar, porque eu não vejo muita utilidade a pessoa ter uma vida horrível alimentar e em vários outros sentidos e querer mergulhar no jejum como se fosse uma coisa milagrosa e não precisa fazer mais nada, tá? Então, teste, vá ler, leia conteúdos em português, leia conteúdos em inglês, tem muita coisa em inglês aí que às vezes não é só exatamente quem escreveu do público, sei lá, Estados Unidos, Reino Unido, não só, muitas vezes foi traduzido para o inglês, porque tende-se a ser uma língua mais universal, até artigos científicos são postados em inglês, então muitas vezes conteúdos de outros idiomas são traduzidos para o inglês e não ainda para o português. Então, leia, se você conseguir ler outros idiomas ainda, tem ótimos conteúdos em alemão, por exemplo, tem ótimos conteúdos em russo, por exemplo, ótimos conteúdos em espanhol também. Então tem bastante conteúdo se você consegue dar conta desses vários idiomas. Mas, mantendo-se pelo menos no inglês, você se abre muito mais do que os conteúdos mais básicos em português. Leia livros, não fique só lendo rede social e ouvindo influenciadores da vida, nem mesmo só profissionais, que às vezes são ótimos profissionais, mas que você só ouve as pinceladas que eles dão na internet, porque muitas vezes eles nem têm tempo do próprio consumidor. Muitas pessoas não querem um conteúdo denso na internet. Então você não está ali no Instagram e está pronto para ouvir meia hora de o que um profissional vai falar de parte técnica. Então às vezes você só quer a pincelada. Ele fala, olha, coma nozes. Nozes é bom para o cérebro, nozes é bom para isso e para aquilo. Pronto, você come nozes. Mas muitas vezes você precisa estudar mais ainda para você entender de verdade um pouco mais, até da lógica daquela pessoa que está falando do nozes. Porque às vezes o nozes pode ser bom para uma coisa e pode não ser boa para outra. E às vezes você está passando pela outra situação e não deveria comer nozes. Então entender um pouco mais da base, até da reflexão daquela pessoa, é muito válido, muito importante. Então leia livros, se conseguir ler artigos científicos. Entre aí, tem grupos no Telegram que médicos até distribuem artigos científicos que muitas vezes são pagos, eles até colocam lá, então você consegue consumir esses conteúdos e tal. Então já é uma coisa, você estudar, você partir para ação, sabe? Você começar a se mexer, querer saúde, querer entender o que falam para você, o que estão falando na TV, é verdade? Deixa eu entender isso aí, eu vou estudar. Ah, o que estão falando naquela live? Será que é bem por aí mesmo? Vou ouvir outros profissionais. Vamos ver. Vou ouvir profissionais, às vezes, em outros idiomas. Deixa eu entender mais isso aí. E deixa eu testar no meu corpo também. Então, tem bastante coisa que você vai aprendendo na caminhada, tá bom? Então, esse é um processo que, na minha visão, vai te ajudar a ter mais saúde de verdade. E poderíamos falar de outras práticas ainda. Poderíamos falar, por exemplo, tome banho gelado. Tem vários estudos comprovando da importância dos benefícios dos banhos gelados. E pode ser começar com banho no banho frio mesmo do seu chuveiro. Depois você pode avançar até para banheira com gelo. Então, são pontos que você pode colocar. Tem coisas que você pode utilizar também, por exemplo, ozonioterapia, mas aí já são outras práticas. Tem aromaterapia que você também pode trabalhar, pode aprender mais sobre fitoterapia, sobre automassagem. Então, coisas que você pode até aplicar em você mesmo, sabe? Você não precisa ser um profissional. Mas você percebe aqui como tem muito conteúdo e que no fundo às vezes dá um trabalhão. Mas vai aprendendo mais, aos poucos. Então é uma jornada, é por isso que eu chamo aqui de a jornada saudável. Porque a gente perdeu aquele conhecimento que a gente tinha da natureza, de contato e de resolver muitas coisas com a natureza, muitas coisas com ervas e tal. Vai aprender também a fazer protocolos de desintoxicação, protocolos de desparasitação, enfim, muita coisa dá para fazer. Então dá para fazer protocolos para melhorar os rins, dá para fazer protocolos para melhorar o fígado, tá? Então tem protocolos de limpeza do fígado, da vesícula. Então tem muita coisa. Obviamente, muita gente vai torcer o nariz para muita coisa. Tem gente que torce o nariz para acupuntura, tem gente que torce o nariz para meditação. Por muito tempo falaram que a meditação era uma bobagem. Inclusive, falando através aí da medicina tradicional. Muitos médicos falaram que a meditação era uma bobagem há muito tempo. E durante muito tempo foi se perpetuando isso aí. Até que aos pouquinhos foram começar a mexer nesses pontos aí, estão aceitando muito mais a meditação como um ótimo benefício para várias coisas, tá?
Ou seja, ter saúde parece simples, mas ao mesmo tempo dá um trabalho aí. Você pode perceber que dá um trabalho. E eu percebo que quanto mais eu estudo, parece que eu pouco sei. Mas vou tentando aprender mais, vou tentando testar mais e vou aprendendo com várias pessoas. Então eu vejo que, nossa, isso aí eu não sabia, isso aí eu nunca testei. Ou isso aí eu já ouvi falar, mas nunca coloquei em prática de fato. Talvez seja interessante, vou testar. Então, tem várias coisas que no fundo a gente nem sabe. A gente acha que o dia a dia a gente está conseguindo ir trabalhar, jogar uma bolinha no final de semana, dar uma surfada ali, talalá. A gente está feliz e a gente acha que a gente tem saúde pra caramba. Ou a gente está fortinho, está com o abdômen trincado, ou a gente, ou o terceiro, nossa, então esse tem saúde. Será que é assim mesmo que a saúde se manifesta? Enfim, e também outra coisa que eu começaria a pensar em estudar é longevidade. Quais são os grupos que mais têm longevidade no planeta, ou que já tiveram? O que eles comem, como eles vivem e tudo mais. Pensaria também em estudar um pouco sobre a tal das zonas azuis, que são lugares onde as pessoas têm mais longevidade, né? Eles chamam de Blue Zones, tem um livro até sobre isso. Enfim, grupos que têm mais longevidade, mais de 100 anos e tal, então começaria a estudar isso. Outra coisa muito interessante é o tal do grounding, né? Que é o aterramento, pisar ali na terra, pegar na terra, na areia, na água ali da natureza mesmo, sabe? Sentir a natureza ali tocando a gente, mesmo que seja num parque, numa praça, mas se puder no mar, na cachoeira, na caminhada na terra mesmo, lá no interior, enfim, essas coisas são muito bacanas, essa conexão é o que eles chamam de grounding, né? O tal do aterramento, trocar energia e tal. Então isso é muito valioso também. Obviamente também pensaria ali em a gente tomar cuidado com muitos eletrônicos. Tem surgido várias doenças assim por conta dos eletrônicos, porque a gente está sendo bombardeado e o nosso corpo não sabia lidar com tanta radiação assim, tanta energia assim, sabe? Então, o nosso corpo muitas vezes reage de um jeito estranho. E às vezes tem doenças estranhas acontecendo. Então a gente tem que prestar atenção também nisso, tentar dar uma desconectada, enfim. Um monte de coisa que dá para a gente fazer. Então eu dei um panorama geral aqui do que dá para a gente pensar, mentalidade da gente construir, que mentalidade eu adoto para eu ter mais saúde de fato, e também práticas, o que eu posso colocar em prática, o que eu posso estudar. Eu não vim falar aqui nesse ponto exatamente do que você deve comer, se nutrir, e suplemento e tudo mais, não. Inclusive tem outros vídeos sobre isso. Aqui eu vim falar mais de coisas para você buscar, para você ser o seu líder, o líder da sua saúde. Nem mesmo para você acreditar em mim, para você fazer as suas buscas e descobrir o que funciona para você. Esse é o ponto. Beleza? Então eu vou parar o vídeo por aqui porque já tem bastante conteúdo. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você tem dúvida de alguma coisa, caso eu possa te ajudar, deixa aí nos comentários abaixo. Se você tem sugestões de tema, deixa nos comentários aí abaixo. Se você gostaria que eu abordasse mais profundamente algum tema que eu falei por aqui, deixa nos comentários abaixo e a gente vai construindo um grupo, uma sociedade aqui e trocando um papo, porque eu também aprendo muito com vocês, aprendo muito com quem deixa comentários, com gente que compartilha, com gente que cria conteúdos. Eu também estudo conteúdo de terceiro, então eu gosto muito dessas trocas. Então deixa aí a sua participação, fale da sua realidade, da sua saúde ou saúde da sua família que você gostaria de compartilhar e vamos trocar, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, curte, se inscreve no canal, marca o sininho para você sempre ficar sabendo dos conteúdos novos assim que eu posto e compartilha com quem pode se beneficiar. Beleza? Eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima.